Bom dia. And Feliz Sábado. Amen. Amém. Today we have a very important topic. Hoje nós vamos estudar um tópico muito importante. And I hope you brought your Bible. Eu espero que vocês tenham trazido suas Bíblias, Because we're going to look at some of the most fascinating prophecies in the Bible. porque nós vamos analisar uma das profecias mais fascinantes da Bíblia. But maybe not in the way that you think. Mas talvez não da forma que vocês imaginavam. I want you to turn with me in your Bibles to the book of Ecclesiastes. Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias primeiramente no livro de Eclesiastes. And I want to teach you some principles of prophetic E eu interpretation. quero lhes ensinar alguns princípios de interpretação profética. Ecclesiastes chapter 3, verse 15. Eclesiastes capítulo 3, começando com o verso 15. Says, that which hath been is Diz: now. o que é, já foi. That which is to be hath already been. E o que há de ser também já foi. And God requires that which is past. E Deus pede conta do que passou. Now, on the surface, this seems to be a contradiction. Superficialmente, isso parece ser uma contradição. How can something in the past be now? Como pode algo do passado estar acontecendo agora? How can something in the future have already been? Como pode algo do futuro já ter acontecido? Unless we understand that history repeats itself. A não ser que nós compreendamos o princípio de que a história se repete, Solomon said there's nothing new under the sun. pois Salomão disse que não há nada de novo debaixo do sol. So those things in the past Aquelas coisas do passado find themselves recycling themselves in the future. são recicladas e aparecem novamente no futuro. The Bible says God requires the past. A Bíblia fala que Deus pede conta do que passou. In other words, if we want to know Em outras palavras, se nós queremos conhecer what is to take place in our day o que vai acontecer em nossos dias and in the future, e também no futuro, then it is é necessary necessário to study history. estudar a história. Why? Por quê? Because history repeats Porque a itself. história se repete. Now, what in history repeats Mas o itself? que na história se repete? The characteristics of the past As características do passado recycle themselves são recicladas in the present and the future. e aparecem no presente e no futuro. But why? Mas por quê? Because human nature is the Porque a same. natureza humana não muda. Whether it be in the past, Seja ela no passado, present, no or the presente future. ou no futuro. we happen to be born at the end of the history of Nós the world. nascemos no final da história deste mundo. But those who have gone before us, Mas aqueles que já passaram diante de nós, they still had the same nature. eles tiveram a mesma natureza que nós possuímos. And human nature, E a natureza humana, when placed under the similar quando ela é circumstances, colocada em circunstâncias semelhantes, parecidas, will act the same way, ela vai se manifestar da mesma forma, whether it be for the good or for the bad. seja para o bem ou para o mal. We are told by the servant of the Lord A serva do Senhor nos diz that we are all actors on a que stage, todos nós somos atores em uma peça. each of us to play our part, Todos nós com o seu papel, whether it be for the good or the bad. seja para o bem ou para o mal. And that we have entered the last drama or the last act E in the drama. nós estamos vivendo na parte final do drama. We're at the end of the story. Estamos no final da história. And those things that have happened in the E past aquelas coisas que aconteceram no passado continue to recycle. continuam reciclando-se. And in order for you and I E a fim de eu e você to understand compreendermos what role we will play, qual papel nós vamos desempenhar, in order that we might play the good part, a fim de desempenhar o papel bom, God
requires that we study the past, Deus pede que nós estudemos o passado, so that by learning the past, a fim de que ao aprendermos do passado, we will not repeat the não mistakes of venhamos the a past. repetir os erros do passado. Paul says these things are written for our admonition. Paulo diz que essas coisas foram escritas para a nossa admoestação. History is a warning. A história é um aviso It is to teach us lessons in para life. nos ensinar lições. And when we are ignorant of the E quando past, nós somos ignorantes do passado, we repeat the mistakes of the past. nós naturalmente iremos repetir os erros do passado. And so we want to study today Então nós precisamos estudar hoje what will happen in the o future. que vai acontecer no futuro. What will take place in our O que day. vai acontecer em nossos dias. Therefore, Portanto, God requires what? Deus pede o quê? That we study our Que history. estudemos o nosso passado. Now, there are several ways you can do this. Agora, existem várias formas de fazer isso. You can do it through secular histories, Nós podemos estudar, por exemplo, a história secular, or you can do it through sacred history. ou podemos estudar a história sacra, Today, we're going to look at sacred ou a history. história sagrada. E hoje nós vamos estudar a história sagrada. I want you to turn me now in your Bibles to the book of Daniel. Eu queria que vocês abrissem comigo nesta manhã no livro de Daniel. Now, the book of Daniel is a rather small book, O livro de Daniel não é um livro grande, and it's only 12 chapters. só tem 12 capítulos. But the book of Daniel is divided into two parts. Mas o livro de Daniel pode ser dividido em duas partes. You have what is known as the prophetic chapters. Nós temos os capítulos proféticos de And then Daniel, there are the historical mas chapters. também existem capítulos históricos no livro de Daniel. That is the essence of the summary of the two Essa sections. é a essência e o resumo das duas seções do livro. The prophetic chapters Os capítulos proféticos de we Daniel, find as adults more interesting than the historical. nós como adultos achamos mais interessantes. Now I understand the reason E why. eu sei por quê. It's more intriguing. Porque esses capítulos proféticos são mais intrigantes. And we may sometimes think it's much more to our suiting as adults. E nós somos mais inclinados como adultos a esses capítulos. And we therefore at times relegate the historical chapters E muitas vezes nós damos esses capítulos históricos de Daniel to the children. para as crianças. Like Daniel and the lion's Como, por den. exemplo, Daniel na cova dos leões. Or the three Hebrew boys Ou in the os fiery 3 furnace. jovens na fornalha de fogo. And rightly so, we should read them those E stories. é verdade, as crianças precisam compreender esses capítulos. But sometimes Mas às vezes we need to realize nós precisamos that compreender those chapters were not written just for que children. esses capítulos não foram escritos somente para as crianças. They were written for us as well. Foram escritos também para nós, adultos. Now, the prophetic chapters are as follows. Os capítulos proféticos são os seguintes. Chapter 2, Capítulo 2, chapter 7, capítulo 7, chapter 8 and 9, capítulos 8 e 9 and then 10 through 12. e capítulos 10 a 12. There's basically 4 prophecies. Nós encontramos basicamente 4 profecias And they fall in those categories that I gave. no livro de Daniel que caem dentro dessa categoria. Chapter 2, Capítulo 2, that's 1. Chapter 7, capítulo 7, 8 and 9. capítulo 8 e 9, Because remember, the 70th week is a porque não se continuation of esqueçam, chapter 8. capítulo 9, a profecia das 70 semanas é uma continuação do capítulo 8, a profecia de 2.300 tardes e And manhãs. then 10, 11, and 12 E is all go capítulos together. 10 a 12 é uma profecia só. Now that's the prophetic chapter. Esses são os capítulos proféticos de But the Daniel. historical chapter, Mas os capítulos históricos, chapter 1, capítulo 1, chapter 3, capítulo 3, chapter 4, capítulo 4, chapter 5, capítulo 5 and chapter e 6. capítulo 6. Now, these historical events Agora, esses capítulos históricos, take place in the life of Daniel and his companions. os eventos relatados neles são experiências de Daniel e seus 3 companheiros. And as I said to you before, E como eu já lhes disse, we tend to focus on the prophetic nós chapter. tendemos a
analisarmos apenas os capítulos And proféticos. as I said, Como it's eu disse, understandable. eu entendo isso, But we must not neglect the historical mas chapters. não devemos negligenciar os capítulos históricos. According to the Holy Bible, De acordo com a Santa Bíblia, if history repeats se a itself, história se repete and those things that are written e aquelas coisas que foram escritas are an admonition or warning for us, são aviso para nós, and if we want to know what will take e place se in nós our queremos day, saber o que vai acontecer em nossos dias and what is to happen in the e o que future, vai acontecer no futuro, it is imperative that É- we learn our history, imperativo que aprendamos a nossa história, because history repeats porque a itself. história se repete. Now, obviously today we cannot look at all the historical Agora, chapters. obviamente, hoje nós não vamos poder analisar todos os But we're capítulos históricos, Going to focus primarily on one. mas nós vamos hoje nos focalizarmos em um particularmente. Now, there's another principle I want to share with you. Eu quero lhes compartilhar outro And this princípio. goes along with the concept of history repeating E esse itself. princípio está em harmonia com aquele de que a história se repete. And that is known as typology, E este é o princípio do tipiologia, the study of types and symbols. o estudo de tipos e símbolos. And in typology, Na you tipiologia, have what is known as a type. nós temos um tipo. And it foreshadows something greater than itself. E esse tipo aponta para algo que é maior que ele. A type is always temporary Um tipo é sempre temporário. and has a companion. E ele tem um companheiro. And that is the fulfillment of the type. E este companheiro é o cumprimento do tipo. And that is called the antitype. E nós chamamos isso do antítipo. Now, the antitype O antítipo is not a shadow. não é uma sombra. It is the reality of what the shadow points É a forward to. realidade para a qual o tipo aponta. So, if we want to know what the antitype will be, Se nós queremos compreender o que é o antítipo, we need to study the type. é importante compreender o tipo. And by becoming familiar with it, E ao nos familiarizarmos com o tipo, when the antitype comes, quando o antítipo chegar, because we have been students of the type, porque nós fomos estudantes do tipo, we will recognize the fulfillment in the antitype. compreenderemos o cumprimento do antítipo. Now, do we understand the principles? Compreendemos esse princípio? So we have two prophetic principles here. Eu compartilhei com vocês dois princípios de interpretação profética. History repeating A itself. história se repete. If we want to learn the future, Se queremos aprender o futuro, study the past. precisamos estudar o passado. Now, Agora, and the second principle, O segundo princípio, type and antitype. tipo e antítipo. If we want to know what the antitype is, Se queremos aprender do antítipo, you study the type. é bom estudar o tipo. And this is what we're going to do today. E é isso que nós vamos fazer hoje. And you got your Bibles? Vocês têm suas Bíblias? Turn with me in your Bibles to Daniel chapter 6. Vamos abrir nossas Bíblias em Daniel capítulo 6. Now, as you're turning there, I want to let you know there is a companion chapter to this. Ao abrirem em Daniel capítulo 6, eu quero lhes dizer que existe outro capítulo em Daniel que corresponde com este. And I'm speaking in reference to the book of Daniel. Eu estou falando no próprio livro de Daniel. Daniel 3 and Daniel 6 Daniel 3 e Daniel 6 are very similar. são muito parecidos. Now, Daniel 3, of course, deals with the three boys, Daniel 3 fala dos três jovens: Hananiah, Mishael, and Azariah, Ananias, Misael e Azarias, and the fiery furnace, e a fornalha de fogo, and the great image set up by e a Nebuchadnezzar. grande imagem de ouro levantada por Nabucodonosor. It has a counterpart E tem um capítulo que corresponde. to Daniel 6. É o Daniel 6. Now, it may not have an image, Talvez Daniel 6 não tenha uma imagem, doesn't have the fiery furnace. não tem uma fornalha de fogo, Three Hebrew boys are not there. mas e também os três jovens não estão lá. But the Mas
fundamental issue is the same. Mas a questão fundamental reaparece. In both of these chapters, Em ambos os capítulos, the great crisis that faced these men a grande crise que esses homens enfrentam was over the issue of religious liberty. tinha a ver com a liberdade religiosa. Now, the catalyst that brought it to that point, E aquilo que trouxe essa questão, in Daniel 3, em Daniel 3, it was the worshiping of the golden image. foi a adoração da imagem de ouro. Daniel chapter 6, Daniel capítulo 6 it was the decree of Darius, foi o decreto do rei Dário, forbidding anyone to worship or pray proibindo qualquer um a orar ou adorar except making petitions to King Darius. a qualquer outro deus a não ser a ele mesmo. So we have different stories, Então nós temos duas histórias but the diferentes, same lesson. mas a mesma lição é ensinada. I would encourage you, Eu lhes encorajo, based on the principles of interpretation that we have learned, baseado nos princípios de interpretação profética que eu já lhes disse, to go back to both chapters de voltar aos dois capítulos and read them e carefully, estudarem esses dois capítulos cuidadosamente, because the history will repeat porque a itself. história contida nesses dois capítulos vai se repetir. Now, as I mentioned to you today, Como eu já lhes disse, we're going to primarily focus on Daniel 6. nós vamos hoje estudar Daniel 6. Now, turn with me now to Daniel 6. Então, abrindo em Daniel 6, And we're not going to read every single nós verse, não vamos poder ler todos but os we are versículos, going to look through these verses. mas nós vamos fazer uma análise contextual desse capítulo. Verse 1. Verso 1. And it pleased Darius to set over his kingdom 120 princes, which should be over the whole realm. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino. And over these 3 presidents, E sobre eles 3 presidentes, of whom Daniel was first, dos quais Daniel era um, that the princes might give an account unto them, aos quais estes príncipes dessem conta, and the king should have no damage. para que o rei não sofresse dano. So this is a wise plan by Darius. Dário aqui estabeleceu um plano muito sábio. He's delegating authority. Ele delegou autoridade. And he's setting up those who are responsible for his kingdom. E ele constituiu homens que estariam responsáveis em seu reino. It's got 120 princes, 120 príncipes 3 over top of them. e 3 sobre eles. They're known as presidents. E eles eram chamados But presidentes. one is over all of them. Mas um estava sobre esses presidentes. In this case, we find it's E Daniel. no caso, era um homem chamado He's Daniel. over the 2 presidents Ele estava sob os and presidentes the 120 princes. e os 120 príncipes. Therefore, Daniel answers only to the king. Portanto, Daniel, ele respondia somente ao rei. Now, verse 3. No verso 3, Then this Daniel was preferred above the presidents as of the princes. então o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, Because an excellent spirit was in him. porque nele havia um espírito excelente. And the king thought to set him over the whole realm. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Now, what was Daniel's position? Qual era a posição de Daniel? Today we would call him a prime minister. Hoje nós o chamaríamos de primeiro-ministro. So Daniel has enormous authority. Então Daniel, ele tem uma autoridade suprema, Now, enorme. what kingdom is ruling? E qual era o reino que estava sob o domínio? The kingdom of the Persians. O reino dos persas. Remember the Medes and the Persians. Os medo-persas, lembram? Now listen. Agora vejam, These 120 princes, esses 120 príncipes these other 2 presidents, e os 2 presidentes what nationality do you think they came from? eram de qual nação? Qual era a sua nacionalidade? O que vocês acham? Or their ethnic background? Qual era o contexto étnico deles? So you think they were all Jews? Vocês acham que havia algum judeu entre eles? They were all Persians. Todos eles eram Or Medes and persas, Persians. medo-persos.
Now who was Daniel? Mas quem era Daniel? He was a Jew. Ele era um judeu. But you have to understand, Mas the entendam bem, Jew's status. o status do judeu, They just weren't of a different ethnicity. ele não era apenas uma pessoa estrangeira. They were slaves. Os judeus eram escravos. Did the Jewish nation rule the Medes and the Persians? Os judeus tinham mais poder do que os medo-persos? Oh, the Medes and the Persians ruled the Jewish Não, era nation. exatamente o contrário. But Daniel was a godly man. Mas Daniel era um homem piedoso. And God in his providence E Deus, em sua providência, raised him up to a very high responsible o position. exaltou a uma responsabilidade uma posição de responsabilidade. Placed him second in command. Ele estava segundo no reino depois de Dário, Over his captives. acima daqueles que estavam acima dele. Now, watch what happens. Veja o que acontece. Verse 4. No verso 4. Then the presidents and princes sought to find accusation against Daniel concerning the kingdom. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. But they could find none occasion nor fault. Mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, For as much as he was faithful, porque ele era fiel. neither was there any error or fault E found in não him. se achava nele nenhum erro nem culpa. Now we got to stop right here. Nós precisamos parar por aqui. Now these two presidents, Esses presidentes, along with these princes, juntamente com os 120 príncipes, resented eles tinham ressentimento the idea pela ideia that a Jew, a captive, a de slave, que um judeu cativo, escravo, should reign over them. estivesse numa posição maior que eles. Jealousy, envy, pride Inveja, ciúmes e orgulho began to swell in their hearts. começou a crescer em seus corações. Now they wanted revenge. E agora eles queriam vingança. But notice the language of the scripture. Mas vejam bem a linguagem das escrituras. It says they sought to find occasion against Daniel Diz que eles procuravam achar ocasião contra Daniel, concerning the kingdom. concernente ou a respeito do reino. Now I want you to understand something. Eu quero que vocês entendam alguma coisa. They tried to see if Daniel violated any civil Eles laws. procuraram saber se Daniel estava transgredindo alguma lei civil. Now, there'd have to only be one way they could do that. Só havia uma forma de fazer esse levantamento. They would have to watch Daniel. Eles precisavam espionar Daniel. They'd have to observe what he's doing, where Eles he's going. precisavam observar o que ele fazia, para onde ele ia. You think they looked up Daniel's tax records? Será que eles não fizeram um levantamento dos registros de seus pagamentos de impostos? You think they made sure he obeyed the laws of the land? Será que eles não procuraram saber se ele não obedecia à lei da terra em tudo? They investigated Daniel. Eles investigaram Daniel. They did everything they could Eles fizeram tudo o que eles podiam to see if he had violated any laws on the government's book. para descobrir se ele não estivesse violando qualquer lei do governo. Now, I want you to see, Eu quero que vocês entendam. why didn't they find something, say, in regard to his religion? Por que que eles não encontraram nada e por isso foram ver em relação à In other religião? words, why didn't they make that the first primary focus? Por que que eles não foram primeiro procurar saber qual era o problema de sua religião? Well, in the kingdom of the Medes and the Persians, No reino dos medos e dos persas, they tolerated eles toleravam
different religions. outras religiões. Now, they didn't believe in religious liberty, Eles não acreditavam na liberdade religiosa, but they allowed other religious groups to exercise their mas religious eles faith. permitiam que outros grupos religiosos exercessem sua fé. So they couldn't find anything or any fault with Daniel on that ground. Então eles não poderiam começar fazendo um levantamento em relação à sua religião. In other words, it's not a crime to exercise or to worship your religion. Porque na época, no reino dos Medo-Persas, não era um crime praticar outra religião. So they wanted to get Daniel on civil law, not Então, religious law. a princípio, eles queriam encontrar um erro em Daniel no que diz respeito à lei civil. And why is this E necessary? por que que isso foi importante? Because Porque civil law, a lei civil, depending on the severity of the crime, dependendo da severidade do crime, ou a seriedade do crime, remember the position of Daniel. e lembrando também da posição de Daniel, Daniel's prime minister. Daniel era primeiro-ministro. Suppose Daniel violated the laws in regard to secrets of the government. Suponhamos que Daniel estivesse violando uma lei do governo no que diz respeito às informações secretas. That would be declared treason. Isso teria sido considerado traição. It's a treacherous act to betray your country. Isso seria uma violação muito grave, trair sua nação. Because they know civil law, in that degree, carries a death penalty. E na lei civil, nesse nível de transgressão, traz uma penalidade de morte. Or at least a very severe Ou pelo penalty. menos uma penalidade muito severa. So, when it came to these issues of civil law, Então, no que dizia respeito a essas questões da lei civil, they found nothing against eles Daniel. não encontraram nenhuma falha em Daniel. Now listen very carefully. Agora, vejam muito bem. You can better well believe Vocês podem ter certeza that the powers that be que os poderes que existiam are watching us. e que existem hoje estão nos vigiando. You say, oh, Brother Ray, they don't peek through my windows. Você pode dizer, Pastor Ray, eles não estão olhando na minha janela. No, but they watch where you go on the internet. É verdade, mas eles podem estar vendo onde você vai na internet. Why, they would never violate that sacred trust. Eles jamais violariam esse sagrado direito. They know what books you download. Eles podem saber muito bem que tipos de livros vocês baixam na internet. When you purchase something, Quando você compra algo, you know you're leaving a record. você está deixando para trás um registro. Pegadas. When you use a credit card, Quando você usa um cartão de crédito, there's a trail. existe pegadas. In the United States, Nos Estados Unidos, they passed a law just after 9/11. uma lei foi emitida logo após o dia 11 de setembro de 2001, Known as the Patriot Act. chamada a Lei Patriota. Now, they since have passed what is known the Patriot Act number 2. E desde então eles passaram a lei que se chama a Lei Patriota número 2. But if you should read that law, E se vocês analisarem o texto, the United States government can now hoje o governo dos Estados Unidos pode spy on its citizens espionar seus cidadãos, if they feel se eles julgam that you are a threat to the nation. que você é uma ameaça à nação. And they, therefore, E, portanto, eles determine determinam who is the threat. quem é uma ameaça. In other words, Em outras the palavras, parameters are not necessarily defined. os parâmetros não são claramente definidos. In other words, the line of demarcation Em outras palavras, a linha de demarcação between a loyal citizen entre um cidadão and a leal non-loyal e citizen, um cidadão desleal it's left up to the federal government to determine. está sendo determinado pelo governo federal. In the Patriot Act, Na lei patriota,
You go to the local library, Você pode ir lá nos Estados Unidos em uma biblioteca qualquer. take out a book or video, Você pode DVD. ver um livro ou um DVD. That record, E o registro, if the FBI comes and takes that record, se a FBI vier a descobrir esse or I should registro, say ask for that record, ou buscar saber a respeito desse the local registro, library cannot refuse it. a biblioteca não pode recusar de compartilhar essas informações debaixo dessa lei patriota. And not only that, Não só isso, the library a biblioteca cannot notify you não pode te notificar that government officials have been coming to look into your records. que os oficiais do governo estão fazendo um levantamento sobre as suas pegadas. If they do it, E se eles transmitem essa informação, then they will be prosecuted by the eles federal podem authorities. ser processados pelo governo federal. And so we have to understand Então nós precisamos entender that these people que essas pessoas are very serious about what they're doing. são pessoas sérias no que diz respeito ao que elas fazem. That we really don't live such an isolated life sometimes as we think. E nós não podemos achar mais que vivemos uma vida tão isolada como antes. So you and I need to be very, very cautious. Então nós precisamos ser muito cuidadosos. Where we go, Onde nós vamos, who we spend time with, com quem nós passamos tempo, what we are doing, o que nós fazemos when we do it, e quando and fazemos, so forth. e aí vai. What we need to realize E o que nós precisamos is entender that we can no longer be naive. que nós não podemos ser inocentes. We have to understand Precisamos entender that, my friends, these people que essas pessoas are determined to get what they want. estão determinadas para alcançar o que elas querem. And this law, the Patriot E Act, essa lei, a lei patriota, was sent to the governments of the world. foi compartilhada com outros governos do mundo. And throughout the world, E no mundo inteiro, the governments have been implementing these laws. vários governos começaram a implementar essa mesma Now, lei. there's some slight variations, no doubt. É lógico, existem variações ou variedades dessa lei. You know, certain things may apply in America, Algumas coisas que podem aplicar nos may not Estados necessarily Unidos, apply here. talvez não aplicariam, por exemplo, no But Brasil, the principle is still the mas o same. princípio é o mesmo. I was told by some friends of mine in England Alguém que é meu amigo na Inglaterra me disse that the Parliament passed the Patriot Act. que o Passed. parlamento passou uma lei patriota, But that it's actually worse than ours. que é até pior do que a dos Estados Unidos, They made it more severe. porque foi mais severa. In London, Em Londres, which I've been many a times, onde eu já fui várias you vezes, cannot walk down any street você não pode caminhar em qualquer rua without cameras watching you. sem câmeras estarem filmando. You are always being watched. Você está sempre sendo vigiado. They say, of course, it's for, the general welfare of the people. E claro, eles dizem que isso é para o bem do povo, para proteger o povo. And look, to an extent I can understand, they can catch a criminal immediately, they E got him até on um certo camera. ponto eu até entendo. Por exemplo, um bandido pode ser pego cometendo um crime, But mas it's not so much that the catching of the criminal that bothers a me. questão não é que o bandido vai ser pego pela câmera. It's the idea É a ideia that the government de que o governo thinks it has the right acha que tem o direito to intrude de in invadir the private lives of its na citizens. vida particular de seus cidadãos. That the government Que o governo thinks that it can acha que tem o direito spy on its de citizens. espionar seus cidadãos. Now, friends, this is a violation of civil liberties. Amigos, isso é uma violação das leis
da liberdade civil. Now, you know there's civil liberties and religious E liberties. vocês sabem que existem liberdades religiosas Right? e também existem liberdades civis. Two não é? categories of liberties. São duas categorias de You liberdade. got to understand something. Vocês têm que entender uma coisa. Just like it says in the Bible, Assim como diz na Bíblia, what we have to understand, que nós temos que entender, my friends, what does Satan want to attack? amigos, o que Satanás quer atacar? What does he want more? O que ele quer mais que qualquer outra To coisa? destroy civil liberties Destruir liberdades civis or religious ou liberties? liberdades religiosas. It's religious liberty. São as liberdades religiosas. But what we need to understand Mas o que nós precisamos entender that in order to destroy é religious que, a liberties, fim de destruir as liberdades you must religiosas, first attack é civil primeiro liberty necessário atacar as liberdades civis and accustom the people e acostumar o povo to accept this a aceitar tais for the práticas general welfare of para society. proteger a sociedade. Because nobody wants criminals running loose. Porque ninguém quer criminais ou bandidos You don't want people stealing and murdering in your neighborhoods. matando ou roubando na comunidade. So it's for your good Então, isso é para o seu bem. that we spy on you. Que nós espionamos entre vós. Now, they don't say they're spying. Mas eles não usam bem essa palavra espionar. They say, well, we're not watching the loyal citizens. Eles até dizem, nós não estamos vigiando os cidadãos leais. We're only looking for the bad Nós ones. somente estamos vigiando aqueles que são maus. But like I told you, Mas assim como eu já lhes disse, who determines the loyal and the bad quem sometimes? determina quem é o mau cidadão e quem é o bom cidadão? I mean, we know when someone commits an outward act that we know it's a crime. Agora, nós sabemos quando alguém comete um crime que é externalizado, que é um ato, But according to the law, the Patriot é Act, importante punir, mas de acordo com a lei it's patriota, up to the government é to o decide who's loyal governo and not. que decide quem é leal e quem não é. And this places it at a very dangerous position. E isso torna-se uma coisa muito perigosa. And so what did the Bible tell us thousands of years ago? E o que então a Bíblia nos disse milhares de anos atrás? They spied on Daniel. Eles espionaram Daniel, They watched where he went. eles o acompanharam, They saw what he was doing. eles procuraram saber o que ele fazia, They took notice who he was with. eles percebiam com quem ele se relacionava, But they could find nothing embora não encontraram where nada he violated civil laws. que mostrava que ele havia violado a lei civil. And it's important that we obey the laws of the E land. por isso, irmãos, é importante que nós obedeçamos às leis do Estado. Now, as we say in America, I don't know how it would E translate como nós here, dizemos nos Estados Unidos, eu não sei como seria traduzido but when aqui, you get very strict about something, quando nós somos muito estritos sobre uma coisa, we say cross your T's and dot your nós I's. dizemos, I knew that would not go well. colocar o ponto no I e colocar o traço no T. It means, it's a saying that means you make sure you make no mistake. Mas o ditado está querendo dizer o seguinte: assegura-se que não cometam nenhum erro. And so you be very careful Então tenha muito cuidado, that we do not violate the laws of the land. a fim de não violar a lei dos homens. Remember, I told you this the other night when we talked about Romans 13. Nós estudamos isso uma noite anterior, Romanos 13, lembram-se? Are we to obey the civil authorities Nós devemos obedecer às autoridades civis, sim ou não? within their legitimate sphere? Mas dentro de sua esfera legítima. Yes, absolutely. É claro. As long as they're within those Mas boundaries. desde que esteja dentro destes parâmetros. But if they step out of those boundaries, Se as autoridades ultrapassarem seus limites, taking upon themselves
tomando sobre si an authority that does not belong to them, uma autoridade que Deus não lhes but concedeu, rather belongs only to God, que pertence somente a Ele, then we're not to obey. então nós não devemos obedecer os homens. Are we rebellious? Isso quer dizer que somos rebeldes? No. Não. No. They are, not us. Eles estão sendo rebeldes, não nós. So we must recognize always the higher power, as Paul said in Então, Romans nós 13. precisamos sempre reconhecer uma autoridade maior, assim como o apóstolo Paulo disse. Government is ordained of God, O governo é ordenado por Deus, but God is above the government. mas Deus está acima da autoridade do governo. Now, look with me now here, verse 5. Vamos agora ler o versículo 5, In irmãos. their investigation of Daniel, Em sua investigação de Daniel, they came across something. eles descobriram algo. They began to notice Eles começaram a perceber where he used to go onde ele ia all the time, todos os dias, every Sabbath. todos os sábados. In other words, this wasn't a preference, this was a principle, a conviction. Eles perceberam que não era apenas uma questão de preferência, mas era uma questão de princípio. They began to observe Eles começaram a perceber, every Saturday todos os sábados, por exemplo, he'd be going to church. que ele cultuava. But that every single day they also began to realize, E eles também perceberam que todos os dias, like clockwork, como uma coisa rotineira, that he prayed 3 times a day. que ele orava 3 vezes ao dia. So they had to been watching Daniel for quite some time, Eles estavam o acompanhando por um bom tempo. because you can do something maybe for a week, Porque, por exemplo, eu posso fazer isso durante uma semana, maybe even a month. talvez até um mês. Doesn't mean you're going to do it the next month. Mas isso não quer dizer que é um hábito. So I want you to see the concept, the idea is that the scripture conveys that they had been observing him for some time. Eu quero que vocês compreendam que as Escrituras estão transmitindo a ideia de que eles estavam já espionando Daniel durante um bom tempo. And the scripture seems to imply E as Escrituras parecem estar that Daniel had no knowledge he was being observed. transmitindo que Daniel não fazia ideia de que ele estava sendo espionado. So they began to notice something about him. Então eles começaram a perceber algo. Now remember, they Lembre-se. want to see if he's violating civil law. Eles queriam perceber se ele estava ou não violando uma lei civil. So here's how they're going to get him. Mas agora eles vão arrumar o seguinte laço para ele. This is what it says, verse A 5. Bíblia fala no verso 5. Then said these men, Então estes homens disseram: we shall not find any occasion against this Daniel, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, except we find it against him concerning the law of his God. se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. They said this is what they said. Em essência, eles disseram o seguinte: We can't find anywhere where this guy violates the civil nós law. não encontramos nada que mostra que ele tem violado a lei civil. We've checked his record. Nós buscamos todos os seus registros. We've been watching him for some time. Nós o olhamos ou acompanhamos durante He's muito tempo. impeccable in obeying Mas the laws of the ele land. é impecável no que diz respeito à lei do But Estado. there's one thing we observe. Mas existe uma coisa que nós He percebemos. prays every day 3 Ele ora times. 3 vezes ao dia. He pays reverence to the law of his God. Ele reverencia o seu Deus. He goes to church every week on the Sabbath Ele day. vai à igreja todas as semanas no sábado. Because Daniel was prime minister, E pelo fato de Daniel ser he had primeiro-ministro,
enormous responsibility. Ele tinha muitas The responsabilidades. civil government rested on his shoulders. E o governo civil estava sob a sua But responsabilidade. he wouldn't even let that stop him from Mas praying. nem isso o impedia de cultuar a Deus. Or go to church on the Sabbath Ou ir day. à igreja no In sábado. other words, Em outras palavras, nothing nada stopped Daniel impedia Daniel from obeying God. de obedecer a Deus. Not even pressing issues of civil government. Nem as questões mais importantes do seu trabalho. And they began to notice E eles começaram a perceber. there's only one way we Só can tem get him. jeito de nós conseguirmos condenar. Because every time a civil issue comes up Porque sempre quando uma questão civil aparece and it's his time to pray, e é tempo dele orar, or if it's on the Sabbath day, ou é no dia de sábado, every time, sempre, not most of the time, não algumas vezes, every ou a time, maioria das vezes, mas he todas as vezes, chooses the law of his God Ele- over those responsibilities. ele coloca a lei de seu Deus acima de suas responsabilidades no governo. What they saw in observing Daniel, O que eles encontraram ao observarem that Daniel whenever there was a conflict é que cada vez que havia um conflito between his religious conviction entre sua convicção religiosa and civil e responsibility, suas responsabilidades he civis, always chose his religious conviction. ele sempre colocou suas convicções religiosas acima. And they said, this is the only area we can get E him. então eles chegaram à conclusão que somente nesse ponto So since he always chooses God over man, eles podem o condenar. E por ele sempre colocar o seu Deus acima dos homens, we are going to have to frame a law nós vamos ter que estabelecer uma lei and attach a death penalty to it. e anexar a ela um decreto de morte. And have the law written in such a E way essa lei tem que ser elaborada de tal forma where we will put him in a position para que o coloquemos em uma posição where he will have to choose loyalty to his em que ele God vai ter que escolher entre lealdade ao seu and Deus thus face death, e assim morrer, or ou he will obey the law of the land obedecer à lei do Estado and renounce the God he serves. e renunciar o Deus que ele serve. Y'all understand? Vocês entenderam a You see questão? where they're going? Vocês entenderam para onde isso levou? Look what happens. Veja o que aconteceu. Verse 6. Verso 6. Then these presidents and princes assembled together to the king and said unto the king, King Darius, live forever. Então estes presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: Ó rei Dário, vive para sempre. All the presidents of the kingdom, Todos os presidentes do reino, the governors, os capitães the princes, e príncipes, counselors, conselheiros the captains, e had governadores consulted together concordaram em promulgar to establish a royal statute, um edito real to make a firm decree e confirmar a proibição that whosoever shall ask a petition of any god que or qualquer man que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição for 30 days, a qualquer Deus except of thee, ou a qualquer homem, O king, he shall be cast into the e lion's não a den. ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Now, O king, establish the decree, sign the writing, Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito, that it be not changed, para que não seja mudado, according to the laws of the Medes and the Persians, which conforme altereth not. a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. All right, now there's that law, Aqui está a lei. and it's framed in a very specific E way. ela foi elaborada de forma específica. Daniel now is going to have to choose
para que Daniel tivesse que escolher God or man. Deus ou os homens. And in so doing, E ao fazer assim, with the possibility of facing death. com a possibilidade de encarar a morte. So I want you to notice a couple of things in this law. Eu quero que vocês percebam algumas coisas nessa lei. In order to get the law passed, A fim de emitir essa lei, they did two things eles precisaram de fazer duas coisas to Darius. a Dário. Because he alone could pass this law. Porque ele mesmo podia Because according to the law of the Medes and the Persians, emitir essa lei. Porque, de acordo com a lei dos Medos e dos only the Persas, king had the authority to do that. somente o rei tem a autoridade de emitir tal lei. In other words, in those days, Em the outras king palavras, naqueles dias, o rei was also the legislative body. He made era law. o legislador do governo. Now, so they did two things to him. Então, eles tiveram que fazer duas coisas. One, they appealed to his pride. Primeiro, eles apelaram ao seu orgulho. Did you notice that? Vocês compreenderam isso? Notice how they said, King, Eles disseram, rei, we've all consulted together. todos nós estamos de acordo. You know, we think that if anybody makes a petition to any god except to you, E nós acreditamos que qualquer um que fizer qualquer petição a qualquer outro Deus a não ser o Senhor, he ought to be put to death. ele deve morrer. You know, and the king Darius took that with flattery. He loved it. Eu acredito que o rei Dário, ele gostou da ideia. Because they knew that if they didn't flatter the king, Porque eles bem sabiam que se eles não conseguissem bajular o rei, they might not have a chance of passing that law. eles não conseguiriam emitir essa lei. Now, how did they know that Darius was vain? Como é que eles perceberam que o rei Dário era vão? How did they know? Como que eles perceberam isso? Because they had been observing him too. Porque eles também estavam percebendo as atitudes do rei. See, these were very smart politicians. Aqui nós temos políticos inteligentes. They were evil. Eram Make no mistake malignos, about it. não há dúvida quanto a But they isso. were highly intelligent. Mas homens malignos inteligentes. Don't think these people were fools or ignorant. Não eram bobos e ignorantes. They were evil, Eles eram maus, but highly intelligent. mas extremamente And they inteligentes. had a great understanding of human E nature. eles tinham uma compreensão muito abrangente da natureza So humana. they observed Darius. Então eles observaram o rei Dário. And they noticed that he loved flattery. E eles perceberam que ele gostava muito He had a big ego. de ser bajulado. Ele tinha um ego muito grande. That he was easily puffed up. Ele era facilmente So orgulhoso. they framed the law to suit his pride. Então eles sugeriram uma lei que iria alimentar o seu orgulho. Now they did something else though. Mas eles fizeram outra coisa importante. They didn't tell the whole truth. Eles não disseram toda a verdade. Now, did the princes and the captains and did they all meet together? Os capitães e os príncipes, todos estavam reunidos? Did all the presidents meet together? Todos os presidentes estavam reunidos? Nah, only the two. Somente 2 dos 3 presidentes. But what did they say to the king? Mas o que eles disseram ao rei? All of them were there. Todos concordam. Now, who did the king trust more than them all? E a quem o rei Dário confiava mais? Daniel. Em Daniel. So when he heard Então, quando ele ouviu that my trusted friend Daniel, que o próprio Daniel, meu amigo amado, that he was behind this law, que ele também gostava dessa ideia, that really puffed him up. isso confirmou, isso deixou ele bastante And he orgulhoso. thought to himself E ele pensou em sua mente: that Daniel's always given him good advice. o Daniel sempre me deu bons He's conselhos. never led him Ele astray. nunca me deu um conselho mau. Therefore, this must be a good law. Portanto, esta lei deve ser uma lei boa. And so
Darius Então, believed what he was told. Dário acreditou naquilo que eles disseram. And in the last days, E nos últimos dias, governments all over the world governos no mundo inteiro will frame laws vão emitir leis against specifically God's people. contra especificamente o povo de Deus. Those that really love him. Aqueles que verdadeiramente o They amam. will found to be spotless in breaking civil law. Aqueles que serão encontrados impecáveis no que diz respeito à lei dos homens. And so the laws will have to be framed Por isso, as leis precisarão ser where elaboradas we will have to choose de tal forma que nós vamos precisar escolher between obeying God entre obedecer a Deus or obeying man. e obedecer aos homens. And a death penalty will be attached to it. E um decreto de morte acompanhará tal lei. Now, I said to you that Daniel 6 has a companion chapter. Agora, eu lhes disse que Daniel 6 tem um capítulo companheiro. And I made reference to Daniel 3. E eu lhes falei de Daniel 3. But you know as well as I do, at least I hope, that Daniel, the book of Daniel, doesn't stand alone. Mas vocês sabem, eu espero que saibam, que o livro de Daniel não fica sozinho. There is an accompanying book. Existe um livro companheiro de Daniel. And that book is the book of Revelation. E este livro é o livro de Apocalipse. And there is a parallel chapter that goes along with this story. E existe um capítulo em Apocalipse paralelo a esta história. As well with Daniel 3. Assim como também a história de Daniel 3. That's found in Revelation chapter 13. E este capítulo é Apocalipse capítulo 13. If you take those three chapters Se você analisar esses 3 capítulos juntos and look for the principles or the very morals of the story e being told, buscar o moral de cada história contada the issues involved, e as questões envolvidas, they are identical. vocês descobrirão que é idêntico. But what you have in Daniel 3 and 6 O que nós encontramos em Daniel 3 e 6 are some of the finer details not told in Revelation 13. são alguns detalhes minuciosos que não são elaborados em Apocalipse 13. And the reason is because we're having history repeat itself E o motivo é que a história se repete in these particular stories. nessas histórias de Daniel 3 So, e 6. what happened to the three Hebrew boys? Então, o que aconteceu com os 3 jovens And hebreus the way it happened. e a forma com a qual aconteceu And what happened to Daniel? e aquilo que aconteceu com Daniel And the way it happened. e a forma que aconteceu We'll find a counterpart in Revelation 13. vai acontecer de acordo com Apocalipse 13. So Nebuchadnezzar is now flattered. Então, o rei Dário está bajulado. Or not Nebuchadnezzar, excuse me, Darius is now flattered. Now, Darius, though, doesn't understand the true intent behind the law. Mas o rei Dário, ele não compreendeu as implicações da lei. He doesn't realize what will be the consequences if he signs this Ele law. não enxergou as consequências que viriam se ele assinasse. He only sees good in the law. Ele só viu coisas boas na lei. Now, in the last days, Nos últimos dias, there are going to be those haverá aqueles who are going to advocate Sunday laws. que vão promover leis dominicais. And Sister White says E a irmã White diz that when they enact these laws, que quando eles emitirem tais leis, the result will be persecution and death os for men. resultados serão perseguição e morte para muitos. And some of these people, E alguma dessas pessoas, because they didn't realize the end result of what they were por doing, elas não terem percebido o resultado final de suas leis, will be shocked by what will take place. ficarão surpreendidos pelo que acontecerá. In other words, not everybody behind the Sunday movement is evil. Em outras palavras, nem todos que estão por trás do movimento da lei
lei dominical são malignos. Some people have good intentions, É verdade que muitos deles têm boas intenções. but sometimes good intentions doesn't mean that what you're doing is right. Mas muitas vezes boas intenções não quer dizer que estamos fazendo certo. The Bible says there's a way that seemeth right unto a man, A Bíblia fala que há um caminho que parece ser direito ao homem, but the end thereof are the ways of death. mas o fim é morte. So just because you may be sincere about Então, something só pelo fato de você ser sincero a respeito de algo, doesn't mean that what you're doing is right. não quer dizer que aquilo que você faz está certo. Your sincerity does not make a wrong right. A sua sinceridade não torna um erro certo. And so Darius signs the decree. Então o rei Dário assina o decreto. And these presidents, these princes, did they know what Daniel was going to do? E esses presidentes e esses príncipes, será que eles não sabiam o que ia acontecer? Yes, they were hoping he'd stay with his plan. Eles estavam esperançosos que Daniel continuaria em seu culto. Because they knew he was a man of principle, not Porque of eles preference. perceberam que Daniel era um homem de princípio. Now, what's the difference between the two? E qual é a diferença entre um homem de princípio e um homem que é de A preferência? principle Um homem de princípio is something that you do all the time. faz aquilo sempre. And no matter what may be taking place in your life, Não importa o que esteja acontecendo na vida. you do not give up that principle. O princípio ele não é sacrificado. And so it becomes paramount in your life. Então aquilo é importantíssimo. A principle is a conviction O princípio é uma convicção that you do all the time. que te leva a fazer aquilo em todas as No matter what the circunstâncias. circumstances importa. may be. Quais sejam as circunstâncias. But a preference is something different. Mas uma preferência, por sua vez, é A diferente. preference is something that you do only when it's convenient to do it. Uma preferência é algo que você faz quando é conveniente fazer. If something conflicts with it, Quando algo esteja em conflito com a preferência and you want to do that which conflicts with it, e você quer fazer aquilo que esteja em conflito, you give it up. você abandona. So it's not a principle in your life. Então não é um princípio na vida. It's only a É preference. apenas uma preferência. And I'll be honest with you. E eu vou lhes ser I was sincero. so happy to see so many of you come to camp meeting in this, well, it's really not pleasant weather. Eu fiquei muito feliz de ver tantas pessoas aqui neste congresso, embora o tempo não estivesse tão agradável. Rain and the terrible overcast. Muita chuva, muitas nuvens. But some people, Mas algumas pessoas, Sabbath morning, sábado pela manhã, look out their window. olha nas suas janelas, Oh, I can see the dark clouds coming, honey. I can see the veem dark as clouds. nuvens e começam a falar: querida, eu tô vendo nuvens. Maybe we ought to stay inside. Eu acho que hoje nós deveríamos ficar em casa. No, because we don't want an accident to happen. Porque a gente não quer ter um acidente na estrada. Or to say, you know, it's kind of cold outside today. Ou podem dizer: hoje está muito frio. You know, and I heard the heater in the church is broken. E eu ouvi falar que o aquecedor na igreja está quebrado. You know, it'd be a lot warmer, nicer to stay Ah, here. ficaria muito mais quentinho se nós ficássemos em casa hoje. See, Sabbath keeping for some people is a preference, not a principle. A guarda do sábado para algumas pessoas é uma preferência, não é um princípio. Or prayer. E até mesmo a oração. Oh, I just got to sleep a little longer. Ah, hoje de manhã eu tenho que dormir um pouquinho mais. Another half an hour more. Mais meia hora de sono. And I'll feel so much better. E aí eu vou me sentir bem melhor. And I'll pray. E depois eu orarei. Now, who do you think you're talking to? Quem você está enganando? Who do you think
You're fooling. You know as well as I do that half an hour becomes an hour. Tanto eu como você, nós sabemos que aquela meia hora se transforma em 1 hora. And the next thing you know, guess what? You don't have any more time to do. E depois você nem percebe o que você não tem mais tempo que fazer. You don't have any time to pray. Você não tem mais Say, tempo de orar. I'll pray while I'm getting dressed. Aí você começa a falar, mas eu vou começar a orar enquanto eu estou me I vestindo. can pray in the shower. Eu posso orar no banheiro, God knows my heart. tomando banho. Deus conhece o meu Let me tell you coração. something. I agree we can talk to God anywhere and Deixa eu everywhere. te dizer uma coisa. Eu concordo que nós podemos falar com Deus em qualquer lugar, em qualquer circunstância. But that's not the kind of prayer I'm talking Mas about. não é esse tipo de oração que eu estou dizendo. I'm talking the kind of prayer where Jesus said you go into your closet Eu and estou close falando the door. naquele tipo de oração que Jesus disse que nós devemos estar sozinhos com o nosso Pai. And you spend quality Para time with gastar the Lord. tempo de qualidade com Deus. You know, prayer is a two-way street. A oração é uma avenida de 2 vias. We often think that we have to do all the talking. Às vezes nós achamos que é só nós que falamos. But we got to remember, Mas nós temos que lembrar, irmãos, sometimes we got to learn to listen. às vezes nós precisamos aprender a ouvir a Deus. Because God has something to say to us. Porque Deus tem algo a nos dizer. So for some people, prayer is a preference. Então, para algumas pessoas, a oração é preferência. Tomorrow I'll pray an extra hour. Amanhã eu vou orar mais tempo. The same with Bible study. A mesma coisa é com o estudo da Bíblia. Well, this morning I got to get up. I want to study my Bible. Hoje de manhã eu vou estudar a minha Bíblia. Boy, I'm running late. I'm running late. Ah, mas eu estou atrasado já. I only got 10 minutes. Hoje só 10 minutos. Now, do you really think you're going to get quality Será time in the que Bible with em 10 10 minutes? minutos dá para fazer um estudo de qualidade da Bíblia? No, you're not. Impossível. And then you wonder why when you go to work. Aí depois você fica questionando quando você vai ao trabalho, Why you're angry. por que você perde a paciência Why you're facilmente? impatient. Por que você fica com raiva? Why your day goes bad. Por que o seu dia fica todo arruinado? You wonder why? Você começa a se questionar? Because you left Jesus at home. Você deixou Jesus em casa. You remember the story? Vocês Mary lembram and Joseph da left Jesus história behind in Jerusalem. de Maria e José quando Jesus tinha 12 anos? Eles deixaram Jesus em Jerusalém. Remember that story? Vocês lembram dessa história? Young boy. Jesus era menino, They were so preoccupied Eles with estavam other things tão sobrecarregados e preocupados com outras coisas that they left their only child back in que Jerusalem. eles deixaram seu único filho em Jerusalém. How could you leave your child behind? Como pode um pai esquecer o filho? So they began to realize after about a 3 days journey Depois de 3 dias, eles perceberam. as they began to look, where was he? Eles começaram a questionar onde estava ele. So they went back Então eles voltaram to Jerusalem. a Jerusalém. Where did they find Jesus? Onde eles encontraram Jesus? Teaching the Pharisees. Ensinando os fariseus. And you remember they scolded Jesus. E vocês lembram que eles o repreenderam. What have you doing leaving us like this? Por que você nos deixaste? But Jesus, Mas Jesus disse a in a very eles, kind way, de uma forma muito he respected the respeitosa, fact that they were his earthly mother and father, reconhecendo que era o seu pai e sua mãe terrestre, gently rebuked them. e com gentileza os repreendeu. Sister White says this, A irmã White, ela diz o seguinte: that sometimes we leave Jesus behind. às vezes nós deixamos Jesus para trás. And you got to find out where you left him E aí, para encontrá-lo, in order to get back and reunite with him. e às vezes é difícil encontrá-lo para estar onde você estava antes com ele. I fear many of God's people today, E eu temo que muitos do povo de Deus they're hoje not Christians that live by principle. não são cristãos que vivem
de princípio. They are Christians that live by preference. São cristãos que vivem de preferência. I'll go to church only when it's convenient. Eu vou à igreja quando é conveniente. I'll give a Bible study only when it's Eu convenient. vou dar um estudo bíblico quando é conveniente. I'll pray only when it's convenient. Orarei quando é conveniente. I'll read my Bible only when it's Eu convenient. vou ler a minha Bíblia quando é conveniente. That's not Christianity. Isso não é cristianismo. We need to learn to live by preference. Nós or temos principle. que aprender a viver de princípio. Now, in this story, Nessa história, Daniel is caught praying, Daniel foi visto orando. and they throw him into the lion's den, E ele é lançado na cova dos leões. and he is delivered. E ele é liberto. And the Bible says that Daniel said the angel was sent by God to keep him. E a Bíblia fala que Deus enviou seu anjo para o livrar. And these times of troubles that we live in, E nesses dias turbulentos nos quais vivemos, we need to rest assured nós temos que descansar, that if we do God's will, follow him, crendo que se nós fazemos a vontade de Deus, we need not fear. não precisamos temer, The Lord will not forsake us, porque o Senhor jamais nos deixará. but he will be with his people. Ele estará com seu povo. Now, what we looked at is just a quick picture, as it were, E aquilo que nós vimos foi uma imagem rápida of the issue of religious liberty in regard to civil issues. da questão da liberdade religiosa nas questões civis. But in the last few minutes that I have, Mas nesses últimos momentos que eu tenho com I want to vocês, show you the same issue, eu quero lhes mostrar essa mesma but questão, not from a civil mas issue, não or de view, uma perspectiva de lei but civil, from a religious mas one. agora pelo ponto de vista religioso. We looked at the governmental powers in Daniel 6, Nós vimos os poderes governamentais em Daniel but now I want to 6, show you the same issue mas agora eu quero lhes mostrar a mesma questão, in the regard to the church. mas agora em relação aos líderes da igreja. Now in Acts chapter 3, Em Atos capítulo 3, Peter and John heal a man that's lame. Pedro e João curaram um homem enfermo. Their fame goes all over. A fama disso espalhou rápido. They can't believe what they saw. Eles não creram naquilo que viram. In Acts chapter 4, Em Atos capítulo 4, because of this miracle, por causa deste milagre, and the fact that they were teaching the doctrine of Jesus Christ and the resurrection of the dead, e por causa do fato de que João e Pedro estavam ensinando a verdade de Cristo, sua ressurreição, the church leaders os líderes da igreja told them no longer to preach in the name of disseram Jesus. a Pedro e João para não mais pregar em They nome de did not Jesus. ask him. Eles não perguntaram, They told him. eles ordenaram a They eles. commanded that they not do it. Eles ordenaram, não pregue mais assim. Well, they were thrown in jail. Tiago, João e Pedro foram But lançados na then the prisão. angel of the Lord delivered them. Mas o anjo do Senhor os livrou. In Acts livraram. chapter 5, E em Atos capítulo 5, we find they're out of prison. nós encontramos What do you João think Peter and John are still doing? e Pedro fora da prisão. E o que eles estão fazendo? They're men of principle. Eram homens de princípio. They're going out teaching Eles estão ensinando the doctrine of Jesus a Christ. doutrina de Jesus Cristo. And their church brings them before the church council. E os líderes da igreja os trazem diante do sinédrio. And said, did we not tell you? E dizem, nós não te Did ordenamos, we not command you nós não te dizemos not to preach não anymore? pregar mais assim. And they said, E eles disseram, whether it be right in the sight of God to hearken unto you more than God judge ye, for we cannot but do the things which we have seen and heard. julgais vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto
e ouvido. And then in Acts 5 they said, we ought to obey God rather than E em men. Atos 5:29 eles disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. In Acts of the Apostles. No livro Atos dos Apóstolos. Now for the sake of time, E por causa do tempo, you're going to read it from page 68 and goes over to 69. eu vou ler páginas 68 e 69. Write this down. Escrevam isso. Atos dos Apóstolos. Whether it's from the church or from the state. 68 e 69. Quer seja do Estado ou da igreja, If they command you not to preach or teach in the name of Jesus, se existe uma ordem que estiver em conflito com o que Jesus falou, or even to teach certain doctrines, ou ensinar doutrinas, like the nature of Christ, como por exemplo a da natureza de Cristo, or the investigative judgment, ou o juízo or investigativo, victory over sin, ou a vitória sobre o pecado, you are to say to them vocês devem dizer, what the apostles said. assim como os apóstolos disseram: We ought to obey God rather than mais men. importa obedecer a Deus do que aos homens. And my friends, I don't care if it's even the Seventh-day Adventist church. Meus amigos, não importa se sejam líderes da igreja adventista do sétimo dia. No church has the authority to tell you what to teach and preach and when to do it and who to do it with. Nenhuma igreja na face da terra tem tal autoridade de proibir que tal verdade seja pregada. In regard to those things that are truth, No que diz respeito ao que é verdade, this is a religious liberty issue. é uma questão de liberdade religiosa. Now, in closing, Então, ao terminar, this statement is going to be read to you. nós vamos ler essa citação, And this is the principle that we must follow. e este é o princípio que nós devemos sempre seguir. If and when Se, we are porventura, confronted with civil or religious powers estivermos diante de poderes civis ou that religiosos conflict with our religious que liberty. estiverem em conflito com a nossa liberdade religiosa. Now listen very carefully. Ouçam bem, este princípio temos de manter firmemente em nossos dias. A bandeira da verdade e da liberdade religiosa, desfraudada pelos fundadores da igreja evangélica e pelas testemunhas de Deus durante os séculos decorridos, desde então, foi, neste último conflito, confiada a nossas mãos. A responsabilidade deste grande dom repousa com aqueles a quem Deus abençoou com o conhecimento de sua palavra. Temos de receber essa palavra como autoridade suprema. Cumpre-nos reconhecer o governo humano como instituição designada por Deus e ensinar obediência ao mesmo como um dever sagrado dentro de sua legítima esfera. Mas, quando suas exigências se chocam com as reivindicações de Deus, temos que obedecer a Deus, de preferência aos homens. A palavra de Deus precisa ser reconhecida como estando acima de toda legislação humana. Assim diz o Senhor, não deve ser posto à margem por assim diz a igreja, ou assim diz o Estado. A coroa de Cristo tem de ser erguida acima dos diademas de potentados terrestres. Não se nos exige que desafiemos as autoridades. Nossas palavras, quer faladas, quer escritas, devem ser cuidadosamente consideradas, para que não sejamos tidos na conta de preferir coisas que nos façam parecer contrários à lei e à ordem. Não devemos dizer nem fazer coisa alguma
que nos venha desnecessariamente impedir o caminho. Temos de avançar em nome de Cristo, defendendo as verdades que nos foram confiadas. Se somos proibidos pelos homens de fazer essa obra, podemos então dizer, como os apóstolos: julgai vós se é justo, diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Amém. We are on the verge of a crisis. Nós estamos diante de um conflito. And soon each of us will act our part. E brevemente todos nós vamos desempenhar um papel. May God help us to act the right part. Que Deus nos ajude a desempenhar o papel certo.